O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judeia e de todos os lugares em volta do rio Jordão, vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai. Porque eu vos digo, até mesmo destas pedras, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nossa Senhora de Nazaré, São João Batista, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quero também saudar quem está nos escutando pela Rádio Rio Verde. A nossa saudação também a quem nos assiste pelo canal do YouTube. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o tempo do Advento. E se eu perguntar, o Advento nos prepara para quê? Com certeza, todos nós temos uma resposta imediata a dar. Nos prepara, Padre, para celebrar o mistério da encarnação do Senhor. Talvez a gente conheça esse mistério mais popularmente como Natal, nascimento de Jesus, mas teologicamente, o Natal nós definimos como o Verbo, que é Jesus, que estava
de junto de Deus, na eternidade, se fez carne, se fez homem e habitou entre nós. No evangelho que nós ouvíamos, João Batista dizia assim: aquele que vem depois de mim é maior do que eu. Em outras palavras, ele existe antes de todo o tempo. Ele é desde toda a eternidade. Como proclama o livro do Apocalipse, Jesus é, foi, é e sempre será. São João, no Evangelho, capítulo 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas eu pergunto também para vocês, quando Jesus veio a primeira vez, ele foi bem acolhido nesse mundo? Talvez diríamos não, porque a maioria não vibrou com a chegada dele, mas porque aquela maioria também não sabia. Mas Jesus foi bem acolhido por Nossa Senhora, por São José, pelos pastores de ovelhas que foram notificados do nascimento do Senhor pelos anjos do céu, que cantavam glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Mas eu digo a vocês, esse pecado, ou eu diria, essa má recepção ao Filho de Deus ainda continua. Se repete nesses tempos nossos, nessa geração, nós que vivemos em 2022. Parece que não mudou muita coisa. Porque o Filho de Deus, ele vem a nós constantemente. Dizia São Bernardo que entre a primeira vinda e a segunda vinda que se dará no fim dos tempos, tem uma vinda do Senhor, ou seja, a vinda intermediária. O Senhor está vindo a nós, a todo momento. Agora mesmo Ele está vindo a nós, nessa Santa Missa, na comunhão, nos sacramentos que recebemos, no próximo, principalmente na pessoa mais necessitada. E nós vamos celebrar a vinda do Senhor, que veio para ficar. Permanecei em mim, disse Jesus, e eu permanecerei em vós. Na verdade, o Senhor se ocultou só ao nosso olhar de carne, a essa visão que com o tempo contrai a catarata, que precisa passar por uma cirurgia. A gente só não adoece dos olhos da fé. O Senhor se ocultou dessa nossa visão, mas Ele está presente aqui. Eu estarei convosco todos os dias, disse Jesus, até o fim dos tempos. Eu dizia para vocês, aquela má acolhida dada nos inícios se repete nessa geração. Mas aquele povo daquela época foi menos culpado porque, como eu disse, não sabia quem estava chegando. Dirá São Paulo em uma de suas cartas: se soubessem que era o Senhor da glória, não o teriam crucificado. E podemos, parafraseando essas palavras de São Paulo, se aquela gente daquela época soubesse que era o Senhor da glória que estava nascendo, eles teriam feito festa. Os reis magos vieram de longe. Eles eram as primícias dos povos conquistados por Cristo. Vieram adorar a Deus, reconheceram naquele recém-nascido, que estava com a sua mãe, a Virgem Maria, o Deus onipotente e todo-poderoso. Reconheceram num bebê, que só sabia chorar, aquele que era o Senhor, e agora se apresentava numa figura
tão frágil de uma criança. Vejam como Deus é. Agora não, nós somos mais culpados. Como que nós receberemos Jesus? Nós escutávamos no canto para acender a segunda vela da coroa do advento. Que o Senhor venha nascer em nosso lar, venha nascer também em nosso coração, podemos dizer. Quantos de nós já programamos coisas pagãs para o dia de Natal? Uma ceia de Natal com muita comida, comer bastante, regada a cerveja, a outras bebidas. Vamos viajar, vamos para a roça. Quem de nós aqui, honestamente, falando, já colocou na programação: eu vou para a missa da noite de Natal? É pecado mortal faltar à missa para o católico. Faltar à missa da noite de Natal para receber o Senhor. Vamos acreditar na liturgia da igreja. A liturgia da igreja, ela não é só uma comemoração para lembrar algo que aconteceu há 2000 anos. A liturgia da igreja tem um poder de trazer para o presente algo que historicamente já aconteceu. Vejam agora o sacramento que nós celebramos, a missa. O Calvário é tornado presente aqui no meio de nós. Todos nós aqui estamos participando do sacrifício de Jesus no Calvário. Porque foi Jesus quem presenteou a igreja com a liturgia. Então o Natal não é uma comemoração qualquer. Vamos participar, porque o Senhor vai se fazer presente no Natal que nós vamos celebrar, queridos irmãos. O advento não é uma preparação só para o Natal, mas tem um sentido mais lato, amplo, difuso. O advento nos prepara para a vinda do Senhor. Lembram do salmo do domingo passado? Vinde, exultemos de alegria, vamos ao encontro do Senhor com cantos e louvores. O Senhor vem a nós e nós vamos também ao encontro dele. Nós não somos passivos, como aqueles que só recebem. Somos também ativos, vamos ao encontro daquele que vem ao nosso encontro e as distâncias diminuem. Em toda a missa, nós proclamamos: vem, Senhor Jesus. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Já prestaram atenção que o advento, ele tem duas tonalidades que estão bem associadas? A primeira é que nós, no advento, somos admoestados sobre a vinda do Senhor, que se dá a todo momento e também na hora da minha morte. Vocês escutaram no Evangelho São João Batista dizer aos saduceus e fariseus que vinham também a ele no deserto: quem vos ensinou a escapar da ira vindoura? Tomemos essas palavras para nós. A hora da nossa morte vai ser a hora da decisão. Na hora que eu morrer, eu já serei julgado e o meu destino já estará selado. Por isso que a gente tem que olhar também o último dia da nossa vida. Não sabemos nem o dia e nem a hora. A não ser que eu esteja já padecendo de uma doença que me consome. Mas quantos foram apanhados de surpresa, não aguardavam, não esperavam,
Pensar na morte não é agouro. Pensar na morte não é ficar atraindo azar, mas é algo do cristão pensar na morte, porque é a hora decisiva. Viu, queridos irmãos? Enquanto nós estamos aqui respirando, tudo pode ser mudado. Escutem o que eu vou dizer. Aqui agora, ou eu estou no céu, ou eu estou já vivendo no inferno. Escutem. É uma segunda parte do meu sermão. Vocês escutaram bem a primeira leitura do profeta Isaías? O Papa Bento XVI, quando ainda era cardeal Ratzinger, ele escreveu um livro com o título Dogma e Anúncio. E nesse livro, o Papa refletia assim: João Batista anunciou um Cristo que vinha para botar ordem em tudo. Mas parece que houve um desapontamento em João Batista, porque Jesus era cheio de compaixão, de misericórdia. Cadê? Ele não estava com a pá na mão para recolher o trigo no celeiro e jogar a palha no fogo? João Batista pagou até um preço alto por sua fidelidade ao Evangelho. Estava preso e mandou os seus discípulos perguntarem a Jesus. João estava preso, então, como não podia perguntar ao Cristo diretamente, mandou os seus discípulos perguntar a Jesus: És tu mesmo aquele que devia vir, ou nós temos que esperar por outrem? Queridos irmãos e irmãs, esse Jesus misericordioso, a gente gosta tanto dele. Esse Jesus de amor é um Jesus também justo. É tão bonito ouvir a primeira leitura do profeta Isaías. Parece que o céu já é aqui, o reinado messiânico será definitivamente aqui. Podemos entender erroneamente ao ler a primeira leitura. Porque a primeira leitura falava de um homem sobre quem o Espírito do Senhor habitará, com o espírito de sabedoria, discernimento, conselho, fortaleza, ciência e temor de Deus. Haverá uma ordem nesse mundo. O lobo e o cordeiro vão viver juntos, o leopardo vai deitar-se ao lado do cabrito, a criança vai poder brincar em cima da toca da cobra venenosa, vai poder meter a mão também na toca da cobra e não vai ser violentada, não haverá nem danos nem mortes, a terra estará cheia do conhecimento do Senhor. Como é paradisíaco isso! Aí muitos de nós podemos sentir algo de frustração, porque parece que a gente não vê isso. Escutem, queridos irmãos. Como eu falava agora há pouco a vocês, aqui nós já começamos o nosso céu, mas o céu definitivo será na plenitude. Mas aqui também eu já começo o meu inferno, para vivê-lo na sua totalidade, depois da minha morte. Que Deus o livre, que Deus nos livre, que esse não seja o nosso destino. Queridos irmãos, a primeira leitura fala dessa forma, para que nós entendamos de maneira mística, que mesmo que visivelmente eu não veja nessa terra tudo o que foi anunciado aqui na primeira leitura, mas internamente, espiritualmente, o homem já vive esta paz. Leiam as cartas de São Paulo,
nas quais ele diz assim, que ele sabe manter a serenidade mesmo diante da perturbação. Seu espírito não se desconcerta diante das provações. Ele sabe ser feliz mesmo em meio a um grande tumulto. Porque o que é visível vai se deteriorando, mas o homem invisível, o espírito, vai se fortalecendo e crescendo. É assim que nós entendemos também o Evangelho. Vejam como João Batista fala. O reino dos céus está próximo, o machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Ele está com a pá na mão, ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Lembremos agora daquela palavra de Jesus, no dia da sua ascensão aos céus. Ele disse aos discípulos e, portanto, a toda a igreja: quem crê e for batizado, está salvo. Quem não crê, já está condenado. Entenderam? Quem crê e for batizado, já está salvo. Quem não crê, já está condenado. Então, queridos, se eu não creio, já estou condenado, então o machado já está posto na raiz só para cortar a árvore. A árvore é o homem. O Senhor já está com a pá na mão para recolher o trigo no céu. O trigo são aqueles que creem, os santos. Mas por isso que eu dizia agora há pouco para vocês, tudo isso pode ser mudado enquanto estivermos aqui. Que essa vida é feita de idas e vindas. Queira Deus que esse nosso propósito santo seja mantido, de mantermos a salvação até o fim. Mas lembrem do que diz São Paulo, em uma de suas cartas: quem estiver de pé, tome cuidado para não cair. E quem está condenado pode também mudar. Lembram do que foi chamado o bom ladrão, Dimas? Eu digo para vocês, não é essa a palavra que eu queria utilizar, mas nem todo mundo tem a mesma sorte. Não era essa a palavra que eu queria usar, sorte. Mas nem todo mundo tem a mesma sorte. No último instante da sua vida, ele mudou tudo, porque ele esperou em Cristo. Um homem que já estava precipitado aos infernos. Um homem que já estava condenado, mas no último instante ele encontrou Cristo. Imaginem, morrer ao lado de Cristo. Que Deus nos deu uma morte santa, como a igreja reza todos os dias. O Senhor nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Morrer assistidos por Nossa Senhora, São José e sobretudo por Nosso Senhor Jesus Cristo. A grande Madre Teresa de Calcutá, santa agora canonizada pela igreja, e nós teremos uma imagem dela aqui nesses nichos. A Madre Teresa revelou a pessoas que a acompanharam no momento da morte, que ela revelou que no último instante da sua vida, o diabo apareceu para tentar roubar a alma de Madre Teresa, e assim acontece com todos os santos. Com quem vive na graça de Deus, o diabo sempre dá uma investida final. Deixa eu ver se eu consigo agora, nessa última hora. Porque o homem sente um desespero na hora da morte. Jó falou para Deus, ou melhor, o diabo falou para Deus quando queria tentar Jó. O diabo disse: o que o homem não dá para salvar a vida dele? Deixa eu tocar em Jó como ele vai te ser infiel.
que o homem não dá para escapar da morte? Por isso que o momento que mais o pai da mentira investe contra nós é na hora da morte. O desespero é tão grande nessa hora que o homem é capaz de tudo para não perder a sua vida, renegar Deus, fazer pacto com o capeta, desde que ele salve essa vida biológica. Mas ele salva essa vida que acaba, mas perde a vida eterna. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vem perder a vida mais importante, que é a vida com Deus, a vida eterna? Então, queridos irmãos, o advento também é tempo de penitência. Por isso que a cor predominante nessa época é o roxo, que lembra muito a quaresma. Convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Em todas as gerações ele está próximo. Dessa também e da outra que virá, está próximo. E esse reino muitas vezes chega na hora da nossa morte. Preparemo-nos para o encontro com o Senhor, fazendo penitência. Penitência, penitência, porque sem mortificação não herdaremos o reino dos céus, porque o pecado reina nos nossos membros. Infelizmente, e temos que declarar uma guerra renhida a ele, porque adúlteros, assassinos, ladrões, efeminados, não participarão do reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.